Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, estamos aí na primeira semana do tempo comum. Então, como eu falei, esses dias vivemos um grande tempo de graça. Acabamos de sair do tempo do Natal, né? Desde ali, acompanhando ali o advento, a preparação para o nascimento do menino Jesus, depois do tempo forte do Natal, que a igreja nos convidou a cada dia a celebrarmos a vinda do nascimento do menino Jesus. Vemos a Epifania, que foi o último dia do tempo do Natal, onde os reis foram ali adorar o menino Jesus, trazendo, né, o ouro, o incenso, a mirra. E muitas vezes eu perguntei o que é que nós podemos oferecer ao menino Jesus. Eu espero que nesse tempo você tenha oferecido o teu ouro, o teu incenso e a tua mirra ao menino Jesus, ao Senhor. Depois vemos a grande alegria de celebrarmos o batismo de Jesus, de atualizarmos, de renovarmos a nossa graça do nosso batismo, de lembrarmos que somos filhos amados, filhos eleitos. E assim como Jesus, né, aquela pomba do Espírito Santo que desceu e disse, né, tu és o meu filho bem amado, em ti eu ponho o meu bem querer. Que cada um de nós relembre que somos filhos amados de Deus através da graça do batismo que é dado a cada um de nós. E agora entramos no tempo forte, que é o tempo comum, que é um tempo de oração, um tempo de intercessão, é um tempo de caminharmos com o Senhor que se prepara para logo também vivermos daqui a pouquinho o tempo da quaresma, que é esse tempo de recolhimento, tempo de sobriedade, tempo de sacrifícios, de lembrarmos o percurso de Jesus no seu sofrimento até a cruz e celebrarmos a Páscoa, a ressurreição, o tempo da alegria. Então a nossa igreja é muito pedagógica naquilo que ela nos ensina junto com a liturgia da nossa igreja. E a Lex Divina nos traz essa graça, né, de a cada dia podermos entrarmos em comunhão e unidade com a nossa igreja através das leituras que a igreja nos oferece, de bem prepararmos o nosso coração na nossa vida espiritual, através da Lex Divina. E a comunidade tem o compêndio, né, da Lex Divina. Esse ano 2024 a gente traz o tema da Sinfonia da Oração, o tema que a igreja nos pede de viver nesse ano, o tema da oração. Então, por isso, você é convidado a ser fiel a cada dia e deixar que a própria palavra de Deus ela venha cair na terra do seu coração. Então, neste dia, a igreja nos traz na sua primeira leitura, que é retirada do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Então, nessa primeira leitura que é muito bela, que vai falar do chamado de Samuel. Mas o interessante é que no primeiro momento, né, na verdade, ontem nós estávamos falando dessa profecia que foi o nascimento de Samuel, né, Ana que vai clamar diante do Senhor
por um filho, e o Senhor que vai dar ela Samuel, né, esse filho que ela tanto pediu. Aqui a gente já vê Samuel com a sua vocação e a sua missão, mas como ele não conhecia a palavra do Senhor, como ele não tinha ainda reconhecido o Senhor, ele não tinha experimentado, ele não conseguia discernir a voz de Deus. E é interessante porque ele vai buscar Eli, e Eli que vai dizer para ele, né, se escutares pela terceira vez, porque ele, sem entender, né, 3 vezes ele vai lá dizer, tu tá me chamando, ele já conhecia o Senhor, já tinha essa intimidade, e ele vai dizer, se escutares, responde, né, eis aqui o teu servo, né, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas o que me chama a atenção na leitura de hoje é, por que Samuel não discerniu, não compreendeu que ela era a voz do Senhor? Porque a própria palavra vai dizer, ele não compreendeu porque ele não tinha esse conhecimento de Deus, ele não tinha essa intimidade, ele não conhecia o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós fazemos essa intimidade, quando nós buscamos estar nessa busca de Deus, né, nessa busca da sua palavra, rapidamente o Senhor nos dá o dom da escuta e do discernimento. Para discernir a voz de Deus, nós precisamos estar íntimo do Senhor e conhecê-lo. Então, porque Eli já conhecia o Senhor, vai de fato apresentar a Samuel, né, dizer para ele, responde, e uma vez que Samuel responde ao Senhor, dizendo, fala que teu servo escuta, ele vai crescer na presença de Deus, ele não vai deixar que nenhuma palavra caia por terra. Bonito escutar isso, né? A partir do momento que Samuel respondeu à sua vocação, ele guardou, ele deixou que a palavra de Deus habitasse no seu coração, e ele guardou dentro de si. Então, todos nós somos convidados hoje a fazer essa experiência de conhecer a Deus para discernir e escutar a sua voz e também esse movimento de não deixar que a palavra de Deus ela caia por terra, mas ao contrário, que ela habite, ela faça morada no nosso coração para justamente discernirmos a voz e a vontade de Deus. E uma graça que a igreja nos oferece é entrar nessa intimidade da escuta da palavra de Deus, é a Lexio Divina, é a leitura orante da palavra de Deus. Então você é convidado a cada dia a entrar nessa intimidade dessa escuta de Deus através da sua palavra. E assim poderemos discernir a voz de Deus e sinais de Deus que nos é dado no dia a dia. O salmo de hoje é o Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos, e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Então o salmo de hoje é muito belo, porque vai falar dessa alma que espera no Senhor e que confia na certeza que de fato o Senhor realiza no meio de nós a sua vontade. E por isso nós devemos confiar, né? É feliz quem a Deus se confia. Que não segue, né, falsos doutores, que não adoram falsos ídolos, que não se perdem por falsos caminhos, mas que trilham ali o caminho do Senhor. E nós somos chamados hoje a trilhar esse caminho confiante em Deus. E de fato reconhecer que todos nós devemos com muito prazer fazer a vontade do Senhor, porque nós escutamos a Ele, nós sabemos discernir, nós o seguimos. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares,
a aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então, o evangelho de hoje que é conhecido é esse evangelho da cura da sogra de Pedro, que é essa mulher que é curada da febre e que após a cura ela se põe a serviço. E é interessante porque aqui Jesus só se aproxima dela, segura na mão, ajuda ela a levantar e a febre a deixa. Então, a própria presença de Jesus, só a presença do Senhor, ao tocá-la, é capaz de curá-la. E nós temos a graça de todo dia tocarmos a presença do Senhor através da sua Eucaristia. Então, devemos pedir ao Senhor, através da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, sermos também curados das nossas enfermidades. E uma vez curado, nós nos colocamos a serviço como ela. Rapidamente, ela começou a servir, aqueles que estavam ali. E Jesus continua a sua missão, ele que vai curar muitos doentes e expulsar os demônios. E a gente percebe que já começa aqui a missão de Jesus, na sua vida pública, todas as graças que ele realizou. E aí Jesus, que após cumprir a sua missão, após realizar as curas e os milagres, ele se retira para um lugar deserto, ou seja, ele vai ter esse encontro com o Pai. E nós somos convidados, após as nossas missões, também a nos retirarmos e a estarmos diante do Senhor para entregar a nossa missão, mas também receber de Deus o novo e aquilo que o Senhor dá a cada um de nós como a sua missão. Então, nessa quarta-feira, que também é um dia consagrado a São José, dia da providência, peçamos ao Senhor a graça de juntos estarmos nessa escuta da vontade de Deus, de acolhermos a providência de Deus em nossas vidas. Então, tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.